A tua palavra diz que nada é impossível ao Senhor. Então nós cremos, Senhor, na oração dos teus filhos que certamente têm chegado diante do Senhor, que não são poucas, mas são muitas, e a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós cremos no agir do Senhor. Senhor, tome conta da vida da tua filha, restaura para provar o teu poder, Senhor, não só para os familiares, mas para todos aqueles que acompanham, Senhor, esse processo. Nós oramos agora, Senhor, e pedimos que o Senhor venha usar o teu servo, pastor Paulo Terra, com a palavra, Senhor, que venha confrontar os nossos corações, que venha falar com cada um dos obreiros, para que ao retornarmos para as nossas cidades e para as nossas igrejas, possamos voltar com o coração inflamado, cheio da tua presença, para continuarmos fazendo a tua obra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor Luciano. Pode sentar, meus irmãos. Eu quero saudar todos os irmãos, companheiros, com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vim aqui para ser abençoado. Aleluia. O pastor tem que ser abençoado. O evangelista tem que ser abençoado. Presbítero, diácono, auxiliar, todo mundo precisa ser abençoado. Amém? Quantos querem ser abençoados? Levante a mão bem alto. Então, é aquilo que você sempre prega. Fala quando vai pregar. Dá glória a Deus. Glorifique. Vocês estão muito quietos. Aleluia. Chega a nossa vez também de glorificar. Amém, irmão? O pastor também glorifica. Pede, mas também glorifica. Pede para dar aleluia, mas também dá aleluia. Ora para Jesus batizar com o Espírito Santo, ele batiza. Pastor também tem que falar línguas. Evangelista tem que falar línguas. E a característica da Assembleia de Deus é os dons espirituais, é o batismo do Espírito Santo, são as curas, são os milagres. Jesus é o mesmo, irmão. Como é que eu vou mudar se ele é o mesmo? Eu tenho que mudar para melhor. Quantos querem mudar para melhor? Levante a mão aí. Então, Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Eu sou assim, desde que nasci. Aleluia. Aleluia. E aprendi com os grandes homens de Deus. Aleluia. Que vocês conheceram. Glórias a Deus. Conheceram. E que vocês também têm princípios doutrinários, de chamada e de vocação com esses homens. Muitos já partiram para a eternidade. Aleluia! Mas deixaram saudades para nós. Glórias a Deus. E se eles fossem vivos, eles iam dizer para muitos de nós: não foi isso que eu ensinei para você. Não foi isso que você me ouviu. Oh Deus, oh Deus! Aleluia! Aleluia. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Os hinos, Deus fala através dos hinos. Deus fala através dos testemunhos. Deus fala através da conversão de alguém. Mas também Deus fala pela sua palavra. Isso aqui é remédio, é alimento, é força, é avivamento e também é reavivamento. Aleluia! O Espírito Santo me revelou aqui, no momento que o pastor Joel estava falando, e tem muitos companheiros nossos que já foram avivados. Está faltando agora o reavivamento. Meu Senhor! O reavivamento. Aleluia! Se pregava com lágrimas, pregava com gemido pelas almas. Aleluia! Mas nós devemos continuar pagando o preço da santidade, da reverência, da obediência, da consagração, do compromisso sério com Deus e com o altar da igreja. Aleluia! E com as pessoas que ficam ali nos templos, 1 hora e meia, 2 horas, nos ouvindo, Espírito Santo, querendo ser que nem nós. Alguns dizendo assim: se Deus me desse 1% do que este homem é, eu já estaria satisfeito. Aleluia. Deus, oh Deus! Aqui está o pastor. Aleluia. Casou com a moça lá de Palmeiras, lá o pastor Jair.
Kuiper. Um dia eu estou numa fraterna lá na região de Cachoeira do Sul. Eles me convidaram para assistir e apoiar a fraterna. Eu fui lá. O deputado Sabino me colocou um carro para ir. Pastor Breno foi junto. É assim. Eu disse para ele, não, meu carro está na oficina, me consegue alguém que me leve lá? Ele disse, não, vai sim, vai. Pastor Breno, vai o Godoy, vai. Quem mais foi? Você também foi, né? E chegamos lá, o que aconteceu? Cada um que falava ali naquela fraterna dizia assim: eu conheço o pastor Paulo Terra quando eu tinha 10 anos de idade, 15 anos. E esse levanta e diz assim: pastor Jair, eu, quando vi o pastor Paulo Terra pregando lá em Palmeiras das Missões, eu dizia comigo lá no banco: eu quero ser que nem ele. Deus, oh Deus, oh Deus. E eu falei para ele, quando ele falou assim, eu disse: o que, pastor Breno? Eu quero hoje, quero ser que nem o senhor. Ah, meu Jesus! Aleluia. Porque ele chegou porque ele obedeceu alguém. Ele foi submisso a alguém. Aleluia. Ele não deu encrenca para ninguém, não deu dor de cabeça para ninguém. Espírito Santo! Aleluia. Podia não ter a cara muito bonita, né, pastor Jair? Mas o coração era agradável ao seu pastor, ao seu encarregado. Aleluia. Aleluia! E viram que ele tinha uma chamada de Deus. Não só chamada, mas também vocação. Glórias a Deus, Porque tem muita gente que tem chamada, mas por causa da rebeldia, da teimosia, não conseguiu ainda a vocação. Mas esta manhã, Deus preparou este momento agradável para mim e para você. Glórias a Deus! Aleluia! Não é proibido falar línguas estranhas aqui. Eu já preguei nessa igreja desde o tempo do pastor Dalmiro Lemos. Pastor Joel era o vice-presidente. Pastor Joel assumiu a presidência. No segundo mês, eu já estava aqui convidado para pregar, e vim várias vezes. E víamos o quê? O Senhor batizando aqui na frente, lá atrás, lá no meio, lá na rua. Glórias a Deus! Aleluia. E os irmãos vinham aqui na frente e diziam assim: pastor Joel, tem gente batizada com o Espírito Santo ali fora. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Filha de Deus. Aleluia. Aleluia! Fala para o pastor Paulo Terra que aquele irmão lá atrás tinha 2 hérnias, sumiu as hérnias. Deus, oh Deus! Aleluia. Aleluia. Fala lá que aquele irmão lá atrás largou as muletas, está curado, está caminhando. Oh, glória! Jesus é o mesmo, meus irmãos. A Assembleia de Deus começou debaixo da nuvem da glória de Deus. E nós, os homens que defendemos isso, devemos estar envolvidos nesta glória. Quantos querem que a presença do Senhor acompanhe vocês? Levante a mão. Aleluia. Aleluia! Eu hoje estou aqui, irmão, convidado pelo pastor Manassés, Aleluia! nosso coordenador. Que honra! Eu chorei quando você mandou uma mensagem para mim, Aleluia. porque eu lembrei das inúmeras vezes que eu vim na floresta pregar, Aleluia. Aleluia! a convite do seu pai, a convite do pastor Adelino Pinto, do pastor Paulo Melo, Glórias a Deus! em muitas campanhas, e no caso que o pastor Juarez atendeu também, Aleluia! e víamos dezenas, centenas de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, na Charlau, em São Leopoldo. Aleluia! Quantas vezes depois dos cultos, pastor, nós saíamos jantar Aleluia! com os olhos molhados de lágrimas, lá na Charlau mesmo. Aleluia. Deus, aleluia! O Senhor batizando com o Espírito Santo lá na rua. Aleluia. Deus, que maravilha. Aleluia. Eu vejo o pastor Daniel Vilande. Eu chegava com meus filhos lá em Palmeiras das Missões. O solo ainda era de madeira.
Era de madeira, o suave ainda. A secretaria ficava lá embaixo. E aí, teu pai trabalhava na secretaria. E aí perguntavam assim: e esse barulho lá em cima? Uma gurizada andando lá em cima. Ah, meu Senhor. Eram os filhos do pastor Adelino. Alguém ia dizer: é os teus filhos, o pastor Adelino, e os filhos do missionário Paulo Terra. Aleluia. Corriam, faziam barulho. Mas são ganhadores de almas hoje. Aleluia, são ganhadores de almas hoje. Quantos querem voltar a ser ganhadores de almas? Nós não podemos perder mais gente, irmão. Nós já perdemos muita gente, temos que buscar de volta. Tem muito líder que o carro dele não tem marcha ré. Os automóveis têm marcha ré, não é para bonito, é para ser usado. E muitas vezes nós, como pastores, temos que usar marcha ré também, irmão. Aleluia. Você está disposto? Deus não permitiu você e eu estarmos aqui de graça. Ninguém veio forçado aqui. Se você está aqui nessa manhã, é porque o Espírito de Deus te comissionou. O teu líder foi usado por Deus para você estar aqui. E o que você ouvir essa manhã passa para os que não vieram. Diga para eles: a Assembleia de Deus é a mesma. Diga bem alto comigo: a Assembleia de Deus é a mesma. Aleluia. Levanta a mão e abane para o Senhor aí, irmão. Você é assembleano. Assembleano tem mão, tem pé, tem joelho, tem boca, tem língua, tem ouvido, tem olhos, tem coração, tem sentimento. Aleluia. E muitas vezes nós tratamos Jesus como alguém muito nobre, e nós não somos nobres para Jesus. Seja nobre essa manhã. Humilhe-se. Aquele que se humilha será exaltado. Aleluia. Aleluia. A minha saudação ao querido pastor Joel, meu amigo de longa data. Eu venho de Juí a Porto Alegre. Eu tinha 17 anos. Já era evangelista em Juí. Fazia trabalho itinerante por vários lugares do estado e do campo de Juí. Fui missionário de Juí com 18 anos. O missionário mais jovem do Brasil, fora do país. Trabalhei junto com o missionário João Maria Heber, numa escola, homem de Deus, apaixonado por almas. Aleluia. Aleluia. E nos honra muito ouvi-lo ministrar a palavra de Deus. Aleluia. 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 É verdade, meus irmãos. A unção do Senhor está em nosso meio. Com 19 anos, pastor Vitor Pires, pastor João Rodrigues, eu fui convidado pelo pastor Aleixo Flores da Silva para pregar um grande evento de todo o campo do Vale dos Sinos, que era todo, não tinha, aqui não era campo autônomo ainda. Em todas as cidades da volta iam para São Leopoldo. Pastor Arnaldo. Eu tinha 19 anos. E eu tinha que pregar para os obreiros de todo o campo. A primeira parte era o pastor conhecedor de Bíblia. Foi pastor em Itaqui, foi pastor em Vacaria. Ana Aurelino Félix Correia. Aleluia. Aleluia. E eu pensei assim, eu tremia a base. Até hoje eu tremo a base.
Entendeu? Não é fácil pregar, não, irmão. Ainda mais para estudiosos da Bíblia. Mas se você estuda a Bíblia e eu estudo, não fica difícil de nós glorificar o Senhor. Não fica difícil de nós reconhecer a chamada e a vocação de quem ministra e de quem está sentado para ouvir. Aleluia! Aleluia! Maravilha de Deus. Fui criado numa igreja que o meu pastor deixava de sentar ali no altar. Na hora que eu ia pregar, ele ia sentar no primeiro banco. Cito alguns deles: pastor João Ferreira Filho, pastor Nilson Tarange em Porto Alegre, onde eu fui missionário em Porto Alegre, evangelista em Porto Alegre, pastor em Porto Alegre. O último pastor de Porto Alegre a ser presidente de campo antes dele falecer fui eu, e assumi a presidência de Butiá. Quando diziam que Butiá era cemitério de pastor, não parava pastor. Ah, meu Senhor. E o pastor Nilson disse assim para mim: pisa firme, Aleluia. pisa firme que você vai ser respeitado. Aleluia! Caráter, idoneidade, maturidade cristã faz parte do ministério de um homem de Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia! Aleluia. Pode glorificar, não é proibido. Eu sou assembleano. Se alguém que está aqui não é, vai ficar. Porque o fogo vai cair do céu aqui. Os dons espirituais estão aqui. Aqui tem homens que têm dom de discernimento. Aqui tem homens que têm dom de ciência, dom da sabedoria, dom da palavra. Aleluia. Olha só, irmão, eu tinha 16 anos, eu ia pregar lá Aleluia! em Santa Rosa, pastor Paulo Kaiper. A convite de quem? Saudoso pastor Apolos. Eu fui com o pastor Ferreira lá um dia, eu tinha 15 anos, ia fazer 16. Fui acompanhar ele, ia pregar para os jovens. Aleluia! E o pastor Apolos chegou em mim e disse assim: meu filho, eu quero que tu venha pregar para os jovens da nossa igreja, do nosso campo. Teu pastor te recomendou muito bem. Aleluia. Hoje tem pessoas que não dá para recomendar. Nem muito bem, nem muito mal. Não sabe o que você vai dizer. Aleluia. Seu pai, pastor Natanael, quando assumiu Santa Rosa, e eu dormia lá atrás, quando eu ia pregar em Santa Rosa. E eu lá no quarto, eu dizia assim: vou dormir mais hoje, vou dormir sábado. Eu escutava alguém orando, uma oração. Eu me levantava bem devagarinho, empurrava a porta da igreja, olhava, era o seu pai ajoelhado ali com o rosto no chão. Ah, meu Senhor! Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Perto dos meus 18 anos, eu estava lá em Palmeiras das Missões, Aleluia! junto com um missionário, Aleluia! trabalhava na Argentina, Glórias a Deus! e ele era irmão de um dos genros do pastor que teve lá, que faleceu, que perdeu a perna, pastor Júlio Michel. Aí eu escutei oração na igreja. Eu estava hospedado na casa do lado. Aí eu falei para o missionário que estava ali, disse assim: eu vou lá orar. Cheguei lá, meus irmãos, para orar meia hora. O pastor Júlio Michel não parava de orar. E aí quando ele se mexia lá no banco, pastor Borges, se mexia ali, eu me levantava. Achei que ia se levantar. Aí ele continuava a ajudar. E já estava 5 horas, aquele negócio ali, 5 horas. Ele orando. Deus de poder e glória! E eu fiquei até o fim. O pessoal queria acertar, não acertava. Eu, porque ele continuava ajoelhado, eu ajoelhava de novo.
E daqui a pouco ele estava com o rosto no chão. Aleluia. Aleluia. Eu com o rosto em cima do banco. Eu disse, é vergonhoso para mim estar com o rosto em cima do banco. O pastor está com o rosto no chão. Oh Deus, oh Deus! Aleluia. E aquele lugar onde ele orava ali, estava molhado de lágrimas. Aleluia. Ele orava por todo mundo na igreja, citava o nome de todos. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Tu conhece os membros da tua igreja quando você vai orar? Para citar o nome deles quando você ora? Glórias a Deus! Oh, Deus, que maravilha. Aleluia. Aleluia. A glorificar o Senhor. Eu sinto que o céu desceu aqui. O céu desceu aqui. Já tem 8 pessoas curadas da coluna nesse momento aí. 6 pessoas, Jesus já está curando os joelhos, as suas articulações. Aleluia! Tem mais 5 que disseram assim: Jesus, eu vou lá porque eu quero ser tocado pelo teu poder esta manhã. Não quero perder tempo. Eu também não quero perder tempo. Sabe por quê? Jesus pode voltar a qualquer momento nos irmãos. Tem muita gente que está preparada para cantar, preparada para pregar, para ensinar, mas não está preparado para o arrebatamento da igreja. Quantos querem que essa manhã seja um momento de preparação? Aleluia! Eu lembro o pastor Sidney daquela campanha lá em Trespaço. Aleluia. Você foi pastor ali, presidente. Aleluia. Aí eu estou assim, eu estou lá na porta. As pessoas não me conheciam. Aleluia. E aí chegou um irmão de fora do interior. Ele disse assim: o senhor não sabe se o pastor Paulo tem a lei? Oh Deus, oh Deus. Eu disse: acho que vem. Acho que vem. Eu vim de longe, peguei carona, porque eu sou doente, porque eu preciso sair curado hoje. Oh papai! Aleluia. Aí quando eu fui saudado lá, fui pregar, ele foi curado. Ele disse assim: Aleluia! se eu soubesse que era o Senhor que estava na porta, eu tinha pedido para o Senhor orar por mim, porque eu não aguentava as dores. Oh glória! Aleluia. Aleluia! Aleluia. Eu estou aqui, papai! Aleluia. Jesus! Eu vi muitos paralíticos andar, caminhar. Muitos cegos ver. E isso não me deixou vaidoso, nem melhor que ninguém. Sabe por quê, meu índio? Assim tu é conhecido carinhosamente. Aleluia! Você é um também de que viu muitos milagres aqui em Novo Hamburgo, aqui na Estância Velha. Algumas vezes você me carregou para pregar aqui na região do Vale. Aleluia! E saíamos nos cultos falando línguas estranhas. Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Pastor Valmir, Glórias a Deus! não se preocupe. Deus vai trabalhar com muita gente que saiu. Muitos vão voltar. Não te dê por derrotado. Você é um homem de Deus. Deus vai começar a levantar uma safra nova também. De obreiros. Aleluia! Aleluia. Eu vejo o óleo do Espírito Santo que cai sobre a tua cabeça. Pense em parar. Pense em entregar. O dia que você sair daqui, você vai sair um herói, um vitorioso. Aleluia! Amém? Importa o teu caráter diante de Deus. O teu testemunho pessoal na casa, na família, na sociedade. Aleluia! Importa o teu contato com Deus. Eu sinto assim, irmão, que você tem chorado bastante. Não te sinta culpado de nada. Aleluia. Sinta culpado de nada. Aleluia! Saia daqui hoje renovado, reavivado.
Deixa Deus usar você como eu te usava lá no passado. Eu te conheci, Deus te usando. Você buscando poder, fogo do céu. Você é o mesmo Valmir que foi escolhido lá no ventre da sua mãe. E o Espírito Santo manda dizer: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Fique triste, não se sinta desanimado. Hoje Deus vai derramar o óleo forte do Espírito Santo sobre a tua vida. Teu ministério, teu pastorado vai ser renovado, meu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem olhava o pastor João Rodrigues em Palmeiras das Missões não diria que iria ser pastor. Ele tinha uma borracharia. Algo sujo lá naquela borracharia, tocando pneu de caminhão, de automóvel. Aleluia. E um dia eu chego lá, eu tinha um Fuca 1376. E eu precisava viajar para o Paraguai, eu era missionário, no terceiro país. Aí o senhor olhou aquele pneu e disse assim: como é que eu vou viajar com essas crianças? Meu Deus, meu Deus. Vamos trocar esses pneus aí. Eu só não tenho condições de pagar. Eu vou te dar os 4 pneus. Oh, glória! Aí chegou um outro irmão e disse assim: o que o João está fazendo ali no teu carro? Está colocando os 4 pneus e o step também? Não falo nada. Então vou dar o step para você. Ah, Senhor! Chega o pastor Acácio. E diz assim: o que está vendo ali no teu carro? Eu peguei os 4 pneus e agora o novo, que é o step novo também. Glória. Aí ele disse assim: eu tenho um restaurante, uma loja ali perto da rodoviária. Vai lá almoçar conosco. Almocei com eles, os filhos, esposa, os filhos, pequenos, almoçaram. Ele disse assim: vamos passar na loja da minha esposa aqui do lado. Meu Deus. E eu pensei assim: mas eu não tenho dinheiro para comprar nada. Oh, Deus, Assim, oh, Deus! escolhe 2 ternos do senhor aí. Aleluia! Escolhe os calçados das crianças. Ah, meu Senhor! Aleluia! Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Aleluia! Talvez você não vai acreditar. Eu estou lá na secretaria da igreja em Juí com o pastor Ferreira. De manhã, numa segunda-feira, servindo chimarrão para ele. Aí chega o seu pai, que era presbítero em Cruz Alta. Trabalhava com meu primo, pastor Bruno Terra. Aleluia! Chega lá e diz assim, ele era o carregado dos jovens em Cruz Alta, no campo de Cruz Alta. Diz assim: em que eu posso lhe ajudar, irmão Valdemar? Diz assim: eu vim aqui para pedir esse moço para pregar no nosso congresso de jovens. 15 anos. Nunca tinha pregado em congresso de jovens. Aí eu falei no ouvido do pastor Ferreira: nunca preguei em congresso de jovens. Ele disse: vai lá e prega. Aleluia. Ah, meu Jesus! Glória a Deus. Tinha época que eu ia 4, 5 vezes em Cruz Alta. Aleluia. Glórias a Deus! Aleluia. Aleluia! Não enterre os talentos que o Senhor te deu. Aleluia! Aleluia. Glórias a Amém, meus Deus! irmãos? Eu vou entrar no assunto, mas era importante falar isso aqui. Era importante você ouvir, irmão, porque nós temos nossas origens. Nós temos os nossos costumes, mas também temos os nossos princípios. Aleluia. Os costumes variam de uma região para outra, de um continente para outro. Mas os princípios são universais, são mundiais. É, meu Jesus! Da moralidade, da ética, do amor, do respeito, da compreensão. Aleluia! Eu vejo vocês trabalhando para Jesus, jovens,
Alguém perguntou para mim, pastor Zé, o senhor se arrependeu de ter sido jubilado? Não, para mim, estou jubilado, eu continuo pregando. Eu continuo orando, eu continuo jejuando, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo falando para as pessoas que Jesus ama. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Quantas vezes, pastor Luziel, nós andamos nas estradas, junto, você dirigindo. O pastor Nilo, fique em pé, pastor Nilo, hoje eu vejo você aqui. Quantas vezes você dirigiu para mim? E hoje nós estamos aqui. Aleluia! Aleluia. Glórias a Deus, aleluia! Pastor Breno, filho do saudoso pastor Adílio Rodrigues, fique em pé, pastor Breno, por favor. Um advogado, pastor, um homem de Deus, de uma conduta elevada. Seu pai, você é como seu pai é. Glórias a Deus! E aí, disseram um dia para o pastor Adílio Rodrigues: tem um moço no interior do estado, ele prega que nem você. Os paralíticos andam, os cegos enxergam, os mudos falam, os endemoniados são libertos. E ele é até parecido contigo quando vai orar. O pastor Adílio disse: eu não conheço ele. Mas um dia eu chego em Porto Alegre e o pastor Nilson diz assim: Adílio, esse é Paulo Terra, vem lá de Juí para trabalhar conosco aqui em Porto Alegre. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Marcaram uma campanha para nós em Alvorada. O templo que existe ali ainda não existia, só aquela parte de baixo. Marcaram uma campanha para ele e Adílio Rodrigues pregar. Aleluia. Aleluia! Ele disse assim: você prega primeiro. Eu disse: tanto faz, pastor Adílio. Eu sou companheiro para orar também. Pode pregar, deixa Deus te usar. E começamos a pregar. Eu falava um pouco, ele falava outro pouco. E os irmãos corriam por lá, dizendo: tem alguém que se levantou da cadeira de roda. Não tinha nem tocado a mão na cabeça de ninguém. Deus de poder e glória! Aleluia! Seu pai fazia os cultos de libertação de cura divina no Templo Matriz de Porto Alegre. Aleluia. Eu assumi aquele culto. Depois, eu disse: meu Deus, o dia que eu estava assumindo aquele trabalho, eu disse: Senhor, aqui passou o pastor Adílio, um homem de oração, um homem de jejum, um homem de amor pelas almas. Glórias a Deus, aleluia! E não esqueçam que eu e ele éramos perseguidos por causa dos dons espirituais. Tinha gente que dizia que nós estávamos trazendo inovação para dentro da igreja. Tinha que abrir o olho, podiam sair, voltar aos ministérios. Cuidaram tanto nós, alguns espias, e não cuidaram quem tinha que cuidar. Pastor Adílio faleceu, partiu para a eternidade, dentro da nossa Assembleia de Deus. E eu estou aqui na Assembleia de Deus. Oh Deus, oh Junto com Deus! vocês, Aleluia. esperando o arrebatamento da igreja. Aleluia! Eu tive muitas oportunidades no passado, porque na minha juventude como obreiro, eu preguei em todo o Brasil e fora do Brasil, muitos países, por recomendação do saudoso pastor Augusto Ângelo. Eu tive uma oportunidade, mas eu tinha um convite que eu recebi do pastor Pereira, do pastor Taranja, do pastor Apolos, do pastor Júlio Micho, era continuar esse trabalho de orar pelos enfermos. Eu lembro que o irmão Júlio Micho colocou um dia a mão no meu ombro e disse: meu filho, eu vou orar para a viagem de vocês, mas não deixe de orar pelos doentes, não deixe de orar pelos enfermos. Aleluia! Você está orando pelos enfermos? Glórias a Deus! A tua congregação vai encher de almas. Aleluia! Aleluia! Oh glória! As pessoas estão vindo para a igreja
Não por causa do silêncio que tem lá. Glória a Deus. As pessoas estão vindo para a igreja por causa do barulho do Espírito Santo. Porque onde tem sinais de maravilha de Deus, o povo se alegra. Aleluia. Quando o irmão Manassés, pastor Manassés me ligou, eu disse, essa semana eu estava orando, eu tenho um assunto que eu falo sobre o comportamento dos homens de Deus, a ética de um homem de Deus, o caráter de um homem de Deus. Tem uma apostila aqui, é muito importante, sobre a nossa ética cristã. Tenho também aqui o material que eu estou preparando, que vai ser um guia prático para o obreiro eficaz. É um estudo bíblico também. Tem muita citação bíblica aqui. Sendo o obreiro aprovado. Aí eu dizia, Senhor, falo isso, o Senhor não fala nada. Aí eu tinha um outro material que dizia, eu quero usar os homens. Meu Senhor. Eu quero usar os homens. Aleluia. Aí eu chego aqui nesta manhã para falar aquilo que o Espírito Santo dirigiu. O homem que Deus usa. Glórias a Ele é Deus. diferente. Aleluia. O homem que Deus usa, ele é diferente. Aleluia. Quantos de vocês creem que Deus quer te usar mesmo? Glórias a Deus. Se você abrir a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 até o 39, você vai ver que antes desses versículos havia um povo que havia feito um holocausto, um sacrifício, porque não havia chuva. Não havendo chuva, não havia pastagem, não havia alimentos. E esses homens eram inimigos do povo de Deus, por conseguinte, eram inimigos do profeta Elias. Fizeram o altar deles. Elias diz assim: vocês querem bênção, querem vitória? Clame ao seu Deus. E eles clamavam e não acontecia nada no altar. Não acontecia nada naquele lugar do sacrifício. Aí Elias diz assim: mas grite mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, foi passear, foi viajar. Aí chegou a vez de Elias. Elias arrumou todo lugar do sacrifício. Aleluia. Aleluia. E ele lá colocou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. E disse: seu nome será Israel. E com aquelas pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras. Ele disse que Deus ia responder com fogo. Aleluia. Deus de maravilha. Glórias Como a é que vai responder com fogo? Se Elias manda agora encharcar a madeira, vai pegar fogo. Aleluia. Mas quando Deus fala e age, o fogo cai. O fogo cai. Aleluia. Mesmo tendo 400 profetas de Baal contrariando, Elias sozinho clamou a Deus. E Deus mandou fogo. Glórias a Deus. E consumiu tudo, lambeu aquela água, tudo. Aleluia. Tremendo. Aleluia. O Deus de Elias está aqui em nosso meio. Aleluia. O Deus de Elias está aqui em nosso meio. Diga comigo bem alto: o Deus de Elias está aqui em nosso meio. E quando aquele fogo caiu, queimou completamente o holocausto, queimou a lenha, as pedras do chão, também secou totalmente a água na valeta.
E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Aleluia! Quantas vezes as pessoas têm gritado quando você ensina, quando você prega, quando você evangeliza: o Senhor é Deus! Aleluia! Aleluia. Amados irmãos, Deus quer usar o homem. O homem que Deus usa, ele é diferente. Diga comigo: o homem que Deus usa, ele é diferente. Aleluia. Amém? Sim ou não? Quantos querem ser diferentes daqui para frente? Vai melhorando. Aleluia. Deus quer honrar o teu ministério. É presbítero? Deus quer honrar o teu ministério como presbítero. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus quer honrar. Eu vejo o irmão Manuel Santana sentado aqui. Fica em pé, irmão Manuel Santana. Fazia a campanha do Estado. Aleluia. O fogo caiu sobre a vida dele logo na conversão. E ele queria evangelizar por toda parte. Aleluia. E tinha pessoas que se levantavam contra ele, desprezavam o que Deus fazia através dele. O Espírito Santo disse assim: abraça ele. Abraça ele. Aleluia. Aleluia. Carrega ele. Quantas vezes o Senhor me incomodou? Nenhuma vez. Quantas vezes o Senhor me tirou sono? Nenhuma vez. O Senhor foi companheiro para ganhar as almas. Aleluia. Que Deus te abençoe. Aleluia. 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 O homem que Deus quer usar deve ser convertido de verdade. Glórias a Deus. O homem que Deus quer usar tem que ser convertido de verdade. Glórias a Deus. O homem que Deus quer usar tem que ter propósito firme. Você quer glória para você? Ou que você quer glória para Deus? Glória a Deus, aleluia. Você quer fama ou você quer carregar contigo aquele que é famoso por natureza, sendo sobrenatural? Aleluia. Nós falamos de Jesus, 100% homem. Nós falamos de Jesus, 100% Deus. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Seja você um homem de propósito firme. Glórias a Deus. O homem que convertido de verdade, irmão, ele tem um bom testemunho como Eliseu tinha. Uma mulher fala para o marido: eu vejo que esse homem que passa aí na frente da nossa casa é o santo homem de Deus. É o santo homem de Deus. Aleluia. Este tem observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Glórias a Deus. O que é que aquela mulher dizia para o marido? Ele é um santo homem de Deus. O que é que alguns irmãos dizem de você? Ele é Aleluia. briguento, é fofoqueiro, mexeriqueiro, truculento. Veja o que é truculento na Bíblia, não é uma coisa boa. Procura truculento no dicionário. Espírito Santo. Pessoa que incomoda, causa problema, cria. Não tem problema, ele cria problema. Deus não te chamou para fabricar problemas. Aleluia. Deus não te chamou para dividir igreja. Glória. Deus não te chamou para pisar no pescoço dos teus amigos, dos teus companheiros. Deus chamou para abraçá-lo. Aleluia. Não é suficiente carregar no coração, carregue nas costas também, carregue no ombro também. Aleluia. Aleluia. Eu lembro de um homem que uma vez
perseguiu. E quando ele estava no hospital, gemendo, gritando de dor, eu tinha Santa Ceia na Barra Primeiro, domingo de manhã, muita chuva. Eu chamei o irmão e disse assim: me leva lá em tal hospital. Mas por quê? Eu vou lá orar para o fulano. Mas ele não gosta do Senhor? Não foi ele que pisou no seu pescoço várias vezes? Foi. Mas o Senhor vai orar por ele? Sim. Ele é meu irmão. Ele é meu companheiro, ele é meu colega. Meu Senhor. Ele não era assim. Ele ficou assim. Ele não era assim. Ele ficou. Não vigiou. Achou que já era grande. Achou que já era poderoso. Cheguei lá, uma enfermeira disse assim: que bom que o senhor veio aqui, o senhor é pastor, né? Que bom. Ele passa gritando de dor. Não tem medicação que acalme a dor. Aí quando eu cheguei, ele me viu, ele encheu os olhos de lágrimas. Eu não fui lá chegar ele. Eu não fui lá humilhá-lo, mais do que ele já estava humilhado ali. Eu fui lá e disse: companheiro, eu vim aqui para te dar um abraço. Eu vim aqui para chorar contigo, orar contigo. Glória a Deus. E quando eu fui sair, eu dei um abraço nele, dei um beijo na testa dele. Eu fiquei mais ou menos uma meia hora lá. A moça disse assim: pastor, não tem como o senhor voltar mais seguido. Ele não ficava calmo assim. Durante o tempo que o senhor conversou com ele, ele não gemeu, ele não gritou, não sentiu nenhuma dor. Espírito Santo. Aleluia. Nosso carro tem que ter marcha ré. Glória. Aleluia. Quantas vezes o Senhor está mandando você visitar aquela pessoa que te caluniou, que te perseguiu, que colocou o pé na frente para você cair? É? Espírito Santo. Usa a marcha ré. Seja homem convertido de verdade. Viver aquilo que prega. Como Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Então viva aquilo que você prega. Ensine aquilo que você prega. Viva aquilo que você prega. Dá para dizer amém? Aleluia. 2 Reis 4, 9. Ser um exemplo para os outros. Aquela mulher disse a seu marido: eis que tenho observado que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Irmão, nunca fale mal do seu pastor, do seu líder. Nunca fale mal. Eu lembro que eu fui obreiro em Cachoeira do Sul, o evangelista ali, no pastorado do pastor Osmar Juvenal da Silva. Não era fácil trabalhar com ele. Não era fácil trabalhar com ele. Mas eu amava ele. Porque quando ele impulsou o pastor Ferreira lá em Juí, uma época tão difícil, ele era o presidente da convenção. Só que quando eu fui trabalhar com ele em Cachoeira do Sul, eu tinha que morar no porão da igreja, debaixo do púlpito. E eu recém-casado, 2 anos de casado. Tinha uma janelinha bem pequenininha. Entendeu? E um obreiro que às vezes me incomodava, me desafiava, porque eu não era dali, e ele era. Aí ele trabalhava uns 100 quilômetros de lá. Ele vinha um dia antes para lavar o carro do pastor Osmar. Aí eu acordava com um barulho de água, está chovendo. Abria aquela janelinha, era o fulano lavando o carro. Deus, oh Deus. Ele ia ficar por toda a noite. Aí o pastor Osmar, ele tinha aquele costume, ele elogiava quem fazia coisa boa a ele. Ele era grato. Aí eu fui na irmã Lúcia e disse: irmã Lúcia,
Me consegue um sapato seu, do pastor Osmar? Para quê, meu filho? Eu quero ilustrar os sapatos dele, as botas dele. Aleluia. Aí chegava a noite, a igreja cheia de obreiros, só vinha para a oração e para o ensino. Aí ele dizia assim: hoje, bem que cedo, fulano veio de tal lugar e lavou meu carro, lustrou os pneus do meu carro. E aí ele olhava assim, ó, e faz aquele tipo de pessoas que fazem assim com todo mundo, né? Eu vim de longe, vocês estão aqui, vocês não fazem. É assim? Mas ele não sabia que eu tinha trabalhado no silêncio. Eu nunca desobedeci pastor, líder. Nunca. Eu tinha temor de Deus. Eu tinha medo de perder a salvação da minha alma. Tinha empenho. Aí eu mostrava o sapato. Aí ele falava, aí aquele obreiro, né? Outro evangelista, ele olhava todo mundo assim, como dizia assim, ó, eu vim de longe, vocês não fizeram nada. Aí eu me levantava, aí o pastor Osmar olhava assim, Paulinho, vem aqui. Eu levantava e ia lá. E este companheiro, hoje de manhã, mostrou todo o meu sapato e o sapato da Lúcia. E eu dizia assim, eu pedia, dá licença, pastor Osmar, pode pegar o microfone um pouquinho? E eu falava assim, eu fiz isso por mim e por vocês todos. Aleluia. 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 Eu fiz isso por mim, pastor, e por todos esses companheiros que estão sentados aqui. Aleluia. 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 E se tiver que pintar a sua casa, eu pinto, e eu pinto por eles também. Aleluia. Glórias a Deus. Aí chega alguém e diz assim, irmão Paulo, depois de você, mas pega para cá e encheu essa igreja aí. Esse homem velho aí, tinha que passar para você, encheu, cheio de gente na igreja, meu Deus. Aí tem uns aí até olhando um salão para você aí, e salão para quê? O tempo dele já passou. Não, o tempo dele continua. Aleluia. Aí eu fui orar com a esposa e disse assim, Senhor, fala conosco. Eu não quero ir com o pastor Osmar, com ninguém. Eu quero honrá-lo. Porque eu moro no lugar, um pedacinho, tudo apertado. Eu moro, Senhor, no lugar que o pastor Osmar Juvenal da Silva morou aqui, sendo presidente da convenção. Aquilo para mim não cheirava mal, aquilo era uma honra. Eu me sentia honrado estar morando no lugar que morou meu pastor. Eu não queria divisão, não queria essas coisas. E fomos orar. Aí chega uma carta. E a irmã Lúcia chamou nós assim, Paulo, Esther, tem uma carta aí da Mary Ângela. Tomara que não seja para vocês ir embora para Porto Alegre. Era tudo que estava escrito na carta. A irmã Mary dizia assim, Paulo e Esther, venham amanhã na nossa casa. Nils e eu queremos falar com vocês. Aleluia. Aleluia. Só saíram de Porto Alegre para ser presidente. Glória a Deus. Com muita honra. Aleluia. Talvez se eu fosse um rebelde lá atrás, eu não era o que eu sou hoje. Eu não teria o testemunho que eu tenho hoje. Deus, Aleluia. glória. Eu vejo as pessoas dizendo assim, pastor Paulo, você me ganhou para Jesus. Nós temos um pastor da convenção que é um grande homem de Deus, um líder. Ele e a esposa pregam aqui, pregam no Brasil todo. Eu ganhei ele, nós ganhamos ele para Jesus em Porto Alegre, nos cultos de libertação e cura de vida. Ele era mendigo, vivia endemoniado, possuído. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus está falando. E aquele dia lá em Cachoeira do Sul, pastor Jair, vocês me convidaram para orar por ele quando ele ia pregar. E ele disse assim, pastor Paulo Terra, hoje eu vou falar, porque eu tinha vontade, estava aqui dentro da minha garganta para falar, e não conseguia. Eu vejo o senhor na convenção, o senhor aperta muito no mundo, eu converso com o senhor ali, e eu via o senhor passar no corredor, eu levantava para dar um abraço ao senhor, aí vinha outra pessoa, aí eu sentava. Eu tinha vontade de dizer
que o Senhor me ganhou para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu tinha vontade de me falar que o Senhor é meu Pai na fé. Aleluia. Glória a Deus. E um dia que a minha saudosa esposa, missionária Esther, faleceu, tinha convenção em Novo Hamburgo. E aí, eu estou lá, precisando de um consolo, de um abraço, minha família também. Eu chego na igreja, quero descansar um pouco e chego. Quando eu chego lá, eu vejo ele sentado lá. Ele disse: pastor, eu vim me abraçar. É o mínimo que eu posso fazer para o senhor. Ah, meu Jesus. Deus. Quantas vezes você abraçou o teu pastor, Glórias a Deus. que te visitou no hospital, Aleluia. que te conseguiu uma porta de emprego, Aleluia. Glórias que a Deus. ajudou você na formação do seu caráter, Aleluia. da sua maturidade, da sua idoneidade? Aleluia. Você não pode cair por terra. Glórias a Deus. Irmão, seja um homem de verdade na presença de Deus, com um propósito firme. Aleluia. Lá em 1 Reis 17:1, Deus usou Elias para exortar Acabe, para mostrar a realidade do Senhor de Israel. Elias, em todas as vezes que foi desafiado, ele não mudou, porque ele tinha propósito firme. Aleluia. Quantos querem ter um propósito firme no seu ministério? Aleluia. Aleluia! Pode levantar as mãos aí, não é? Glória a Deus! Aleluia! O Senhor usou Eliseu na área da provisão para abençoar uma viúva desamparada que estava sujeita a perder seus filhos, porque os filhos eram considerados como bens transferíveis na época. Aleluia. E serviam, portanto, para resgatar dívidas. Aleluia. E ela procurou quem? Quem que ela procurou? Ela procurou a pessoa certa. Glórias a Deus. Ela procurou o profeta Eliseu. E ele perguntou para ela o quê? O que tens em casa? Tua serva não tem em casa um pouquinho de azeite lá no botija, um pouquinho de azeite. Ele diz assim: volta, pede vasilhames emprestado a todos os teus vizinhos. Aleluia. Glória. E pega aquele pouquinho de azeite, fecha a porta, chama teus filhos, eles têm que estar junto contigo, e você vai colocando assim, vira aquele pouquinho de azeite em cada botija daquela. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ela ia colocando e o azeite ia crescendo. Aleluia. Colocava no outro azeite, enchia a vasilha, Aleluia. enchia os vasos. Aleluia. Aí ela perguntou: não tem mais vaso nos rios? Aí todos foram cheios. Se tivesse mais vasos, o milagre continuaria, pastor. Aleluia. Por que será que os vizinhos ajudaram ela? Por que será que os vizinhos conseguiram vasos para ela? Ela tinha um bom testemunho com a vizinhança. Glórias a Deus. Aleluia. Como está o nosso testemunho hoje com a vizinhança? Aleluia. Com os colegas de campo? Glórias a Deus. Como está você aí na região? Aleluia. Com os teus colegas? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 A tua família está participando do quê? Aleluia. Teus filhos, tu não pode levar os problemas pessoais da tua família. Tem que orar com eles. Eu lembro que um dia eu mandei uma carta ao pastor Ferreira. Ele disse, aliás, mandei para o meu pai e para minha mãe.
Eu dizia assim: pai, hoje eu não tenho gilete, não tenho não sei o que. Pai, eu tenho um montão de coisa que eu não tinha. Estava me faltando na missão. Aí, meu pai pegou aquela carta e foi lá. Falou bravo com o pastor Ferreira. Disse: olha aqui, ó. O senhor manda meu filho para fora do país para não ter nem dinheiro para comprar gilete. Está passando fome. Eu lembro que quando eu cheguei de volta, o pastor Ferreira botou a mão no meu ombro e disse assim: meu filho, o teu pai, tua mãe não tem a chamada que você tem. Meu Deus. O que você passou lá, meu filho, são as experiências tuas de um homem de Deus. Aleluia. Não use o púlpito para contar miséria. Aleluia. Não use a sua mesa na cozinha, que é sagrado, para esparramar os problemas dos outros. Você vai perder sua família, vai perder seus filhos, vai perder seus netos, que são tão preciosos para ti e para Deus. Aleluia. Nem todos na família têm a chamada que você tem. E alguns até podem ter chamada, mas não tem a vocação que você tem. Porque você é pastor por vocação, por quê? Porque você não trabalha com dinheiro. Glória a Deus. Você trabalha para ser um apacentador de ovelhas. E às vezes tem que dar remédio para a ovelha que mais te incomoda. Todo mundo sabe que ele te incomoda. Mas a igreja ouve você pregando. Você nunca cita esses problemas pessoais. E ele diz assim: eu não sei como é que o pastor aguenta. Ainda tem fogo para pregar. Ah, meu Jesus. Estão falando mal. E lá vai ele pregando. Prega com lágrima, prega com autoridade. Aleluia. Aleluia. As experiências tuas são tuas. Nem todos na tua família têm a chamada que você tem. E nem todos têm a vocação que você tem. Amém, meus irmãos? Quando eu saí de Butiá e fui para Barra do Ribeiro, o pastor Joel foi que me impulsou lá. Ele e o Jesus Vilante. Foi, não foi? Aí, alguns companheiros que estavam dizendo: mas Paulo, o que tu ia fazer aqui? Do lado de uma igreja no Campo Grande. É tão grande que eu são 3 campos agora. Cresceu. Nós tínhamos missionário na Bolívia, nós tínhamos missionário na Argentina, nós tínhamos missionário no Uruguai, nós estávamos preparando um casal para Moçambique, na África. Aí eu fui para um campo pequeno, 4 municípios, mas em número de membros era pouca gente. Alguém disse assim para mim um dia que eu estava em conselho conságrado: você vai morrer aqui. Você vai morrer aqui. Você não vai ficar 3 meses aqui. Mas eu fui lá não para ficar 1 mês, nem 3 meses. Eu fui para lá porque o saudoso pastor Esmelindro Lugará de Souza, saudosa memória, que tinha sido pastor presidente daquela igreja, um dia, lá no hospital, fui visitá-lo, e ele disse assim: Paulo, no dia que eu não puder continuar, eu quero que você vá para a Barra do Ribeiro. Eu disse: bom, não tem problema nenhum. Eu não fui quando ele faleceu. Foi o pastor Adelino Vilante. Aí o pastor Adelino foi para Butiá e eu vim para a Barra do Ribeiro 1 ano depois. Deus abençoe o seu pai lá, a sua família, e abençoe eu lá. Aleluia. Nós demos autonomia para Barão do Triunfo. E alguém disse assim: Barão do Triunfo, você vai dar autonomia? Sim, por que não? Tem mais gente do que quando eu cheguei aqui nos 4 municípios. Aleluia. Se você é um ganhador de almas, os teus companheiros obreiros vão ser ganhadores de almas também. Agora, se você é fofoqueiro,
vai criar uma raça de fofoqueiros. Vai ter uma safra de fofoqueiros. Nunca fale mal. Mas ele fala mal de mim. Mas não faz isso. Deixa que fale de ti. Você falando de Jesus, você tem muito lucro no teu ministério. Você ensinando Bíblia, você tem muito lucro na sua vocação. E você vai ser honrado lá na frente. Amém? Eu quero estar encerrando aqui, meus irmãos. Eu tenho outras coisas para falar, mas não dá. Sobre o homem que Deus quer usar. Homem com mentalidade de servo. Servo. Entendeu? Mentalidade de servo. Nós somos pastores, mas nós sempre somos servos. Pastor, eu digo. É assim? Sempre somos servos. Aleluia. Pastor, sabe? Nós sempre somos servos. Aleluia. Aleluia. Quantos querem continuar sendo servos do Senhor? O óleo está caindo. Vou pegar daqui a pouquinho. O que mais, irmão? O servo faz a vontade do Senhor. Hebreus 10. Capítulo 10, versículo 5 a 9. O servo está sempre pronto para servir. Eu conheço pastores idosos, obreiros, evangelistas, presbíteros, pastores idosos, que eles levam a ceia no hospital. Eles levam a ceia para os irmãos que estão doentes em casa. Pastor Pires, eles levam. Eu fiquei viúvo, você não sabe, casei com uma filha de pastor, que é para ele presidente, ele tem 85 anos, mas está lá. A igreja está cheia, o povo gosta dele. Do jeito que ele é, o povo gosta dele, porque quando alguém adoece, ele está lá, levando a ceia. Leva a ceia para eles. Que o pastor Noé abriu Alves. E por coincidência, quando eu fui pastor também lá, em Butiá, Minas do Leão, e eles eram de lá, a família oriunda dali. Eu cheguei a ser pastor logo na chegada da mãe do pastor, da mãe da irmã Sueli, que é a esposa do pastor Noé, de alguns irmãos dele. Alguns estão até aqui no Vale dos Sinos, hoje congregando, vieram acompanhar os filhos. E eu vejo ele com chuva ou sem chuva, levando a ceia dos idosos, porque estão doentes. Chama o neto e diz assim, meu neto, liga para o irmão fulano, não, eu quero perguntar se eu posso ir lá, só fazer oração por ele, se está em condições de me receber. Nós nunca vamos deixar de ser servos. Aleluia. Aleluia. Disse João Batista: o que vem após mim, do qual eu sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João 1:27. É aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Aleluia. João Batista honrou Jesus. Jesus honrou João Batista. Aleluia. Aleluia. Não pare de honrar as pessoas. Não pare de honrar. Ali parecia que ia ser dois grupos, o grupo do João e o grupo do Jesus. Mas na verdade era um grupo só que estava se juntando, se encontrando ali. Aleluia. Irmão, a igreja precisa de ti. Você precisa da igreja. Continua sendo servo. Lá em João 3,30, João Batista disse sobre Jesus que ele cresça e que eu diminua. João podia dizer assim, não, eu quero ser do tamanho dele, que nem ele, assim, igualzinho ele assim. Se eu não for que nem ele, ninguém mais vai me ouvir. Ninguém mais vai sentar para me ouvir. Sentam-se. Aleluia. Sentam-se. É necessário que ele cresça. Diga comigo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Fala aí para alguém do seu lado. Eu quero que você cresça.
Nem que eu tenha que diminuir. Eu quero que você cresça. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O que mais, meus irmãos? O homem que Deus quer usar, que Deus usa, ele deve ter ação. Diga comigo, ação. O homem que Deus quer usar tem que ter ação e não ambição. Não ambição. Não fique com ambição por causa, tu diz assim, eu cuido de uma hortinha. Isso aqui é uma hortinha. Trabalhe direito, que a horta vai virar uma roça. Trabalhe direitinho, que a horta vai virar uma roça. Se você não é fiel num grão de arroz, Deus não vai te dar 5 quilos de arroz. Se você não é fiel no pouco, Deus não vai te dar o muito. Aleluia! Glorifica o Senhor, o Espírito Santo trabalhando na sua vida. O homem que Deus usa, ele tem chamada e tem vocação. Se ele tem chamada e vocação, ele é o homem de renúncia. Ele é o homem de propósito e ele é o homem chamado e vocacionado. Como Moisés, que teve um preparo de 40 anos na escola de Deus. Aleluia. Você não disse amém? Mas você não precisa. Você não precisa esperar 40 anos. E depois mais 40 anos. Para ser uma bênção por 80 anos. Não. Deus quer usar você hoje. Sabe o quê? Deus tem pressa. Diga comigo. Deus tem pressa. Deus tem pressa de falar comigo, de me usar, de me levantar e de me enviar. Pega na mão de quem está do seu lado. Pega na mão de quem está do seu lado. Aleluia. Pega na mão de quem está do seu lado. Aleluia. 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 Amados irmãos, Deus tem levantado o pastor Giraldino Silva nesse tempo para fazer a diferença. Deus tem levantado o pastor Giraldino Silva para fazer a diferença. Aleluia. Eu vi isso, sabe quando? Quando eu fui coordenador dessa fraterna, que era junto com a metropolitana. Você foi segundo vice, eu fui o primeiro vice ali, e depois fui o coordenador. E como coordenador, vocês, junto comigo, foram a equipe da diretiva de mais tempo da fraterna metropolitana. E um dia eu cheguei para o pastor Geraldino e disse assim: pastor Geraldino, já estava na hora de fazer a reunião da fraterna para colocar os novos coordenadores, os novos componentes. Já passou 4 meses, já passou 5 meses, passou 6 meses. Aí ele disse assim: pastor Paulo, eu fui lá falar com ele. Aí ele disse assim: reúna os companheiros, fala onde é que podemos realizar. Aí liguei para o pastor Anderson Zaleski. Esse pastor pode ser aqui. Aí liguei para o pastor Geraldino e disse assim: pastor Geraldino, o senhor disse que eu posso indicar os nomes. Que eu posso indicar os nomes. Aí ele disse assim: pastor Terra, indica os nomes. Aí eu fui para casa e falei para o meu filho: Terra Júlio, não é justo eu indicar os nomes. Pastor Geraldino tem que indicar alguém. Aí eu disse, liguei para ele: pastor Geraldino, eu tenho alguns nomes aqui, mas eu gostaria que o senhor indicasse a maioria. Aí ele disse assim: lembra a mim os nomes. Eu disse: fulano, tá bom. Ciclano, tá bom. Beltrano, tá bom. Eu disse: mas você não vai indicar ninguém? Eu estou indicando junto com o Senhor. Ele me honrou.
Ele me honrou. Não que os outros não tivessem me honrado lá atrás, mas ele me honrou. E eu não tinha sido companheiro dele na eleição passada. O único que se salvou foi o pastor Joel, que levou meus votos, e deu um montão de gente que eu. Mas quando eu vi que ele me honrou, o Espírito Santo diz assim: caminha junto. Aleluia! Ele vai honrar os filhos de vocês. Ele vai honrar os filhos de sangue e os filhos da fé, os filhos ministeriais de vocês. Hoje eu vejo o Senhor aqui. Aleluia. Eu e o seu pai, muitas vezes, nós éramos saco de pancada. Verdade? Alguém chegou até a me chamar um dia de advogado do diabo. O pessoal morreu, adoeceu. Lá fomos, pastor Victor, visitar aquela pessoa que gritava, que gemia. A gente não guarda mágoa. A gente perdoa. A gente perdoa. Amém, meus irmãos. Parabéns ao que vocês estão fazendo. Aleluia. Agora uma coisa eu te peço, pastor. Abrace o nosso amigo. Ajude ele. Aleluia. Aleluia. Ajude esses obreiros jovens que Deus está levantando. Eu vejo seu filho. Seu filho é uma pessoa esforçada. Tem gente que fala dos nossos filhos quando são consagrados obreiros. Mas se eles não são consagrados a nada, vão falar igual. Não é verdade, irmão? Vão falar igual. Se eles não fazem nada, vão falar igual. Então eu prefiro que falem deles, eles trabalhando para Jesus e ganhando almas para o Senhor. Você foi um homem que sempre honrou seu pai. Aleluia. Eu me alegro muito ver que você também está caminhando junto conosco. Aleluia. Aleluia. No momento exato, certo, Deus vai honrar você. Aleluia. Já te honrou com a linda igreja, o campo ali. Mas Deus tem coisas nobres para você na seu parênteses. Eu enxergo o pastor Jardim, os irmãos abraçando você, honrando você. Aleluia. Se eu vou falar que eu, pastor João e o outro saíram, tinha porquê. Hoje está falando essas coisas aqui. Mas nós falamos só porque, irmão, a gente não esquece que a gente ajudou lá atrás. A gente não esquece que a gente honrou lá atrás. Que a gente não é de brinca. A gente é da paz. Deus nos levantou para sermos pacificadores. Deus levantou eu e você para sermos pacificadores. Aleluia. Não briguentos. Entendeu? Pegue a mão bem alto assim, ó. Pegue a mão bem alto. E vamos orar no Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante a sua voz. Levante um clamor a Deus agora. Deixa o óleo cair. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na sua casa, honrado pelo convite que o pastor Manassés e os seus companheiros nos fizeram. Eu tenho certeza que essa manhã de glória vai ficar marcado no ministério de muita gente. Alguém vai sair daqui avivado. Alguém vai sair daqui, Senhor, reavivado. A chama do Espírito Santo de encher as igrejas de almas novas, de buscar os perdidos. Esta chama não vai se apagar. Aleluia. Fique com as suas mãos erguidas, adorando o Senhor. Te amo, Deus.
Eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Declare nesta manhã que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, amigo eu vivo na bondade de Deus. Declare com toda a força da alma. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo. Com todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Assim te glorificando, adorando o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por essa poderosa palavra de Deus que ouvimos pelo pastor Paulo Terra, estas experiências maravilhosas, que ouvindo assim a palavra de Deus nos acrescenta a fé. Que Deus abençoe cada dia mais o pastor Paulo Terra, este exemplo, este homem de Deus. Queremos neste momento entregar uma lembrança ao nosso anfitrião, pastor Valmir, que nos dá alegria de nos receber. Quero pedir ao nosso primeiro tesoureiro, pastor Daniel, pegar ele a cesta, e o pastor Nilo também, para entregar também na mão do nosso pregador, pastor Paulo Terra, assim demonstrando nosso carinho, nossa gratidão a esses homens de Deus. Vamos entregar, pastor Valmir, por gentileza, se puder passar aqui. O pastor Daniel está entregando nas suas mãos. Pastor Nilo, entregando ao pastor Paulo Terra, pela lembrança. Deus abençoe. Muita coisa bonita. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Valmir. Muito obrigado a forma que nos recebestes aqui, seu carinho, sua atenção. Deus abençoe. A irmã Keila me falou que lá nas irmãs está uma glória, está uma bênção, não querem ir embora. A presença de Deus está poderosamente sendo derramado naquele lugar. Quero pedir também aos nossos aniversariantes, por gentileza, fique de pé, que nesse mês irão completar aniversário deste mês. Por gentileza, fique de pé, nossos obreiros, pastores, que estão de aniversário. Temos alguém neste mês? Temos aqui o nosso irmão, lá temos nosso irmão também, nosso obreiro. Fique de pé, nosso aniversariante, por gentileza, fique de pé desse mês. Não é desde o começo do ano, meus irmãos, é desse mês agora. É deste mês. Temos mais algum aniversariante? Ô, pastor Paulo Melo, fique de pé, pastor Paulo Melo. Nosso pastor abençoado que floresce.
Vamos dar uma erva para cada aniversariante nosso aí que está de aniversário. Eu pedi ao nosso irmão ali da ervateira, pode entregar já aos nossos queridos aniversariantes. Nós vamos bater uma salva de palmas aos nossos aniversariantes. Perdeu, irmão. Não é aniversariante? Você fica de pé, então. Não estou hoje não, vai levar para o colega. Aleluia. Que Deus abençoe os nossos. Faltou nosso irmão aqui. O pastor Paulo já pegou? Já pegou? Ah, maravilha. Nosso irmão ali. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Meus amados, a respeito da Fraterna em Sapucaia, eu falei dia 15, peço perdão aos irmãos. Muito obrigado, pastor Vitor, que me ajudou. Dia 21 de junho, eu falei dia 15, seria no domingo, dia 21 de junho, nossa Fraterna em Sapucaia do Sul. Eu li a mensagem também aí com o pastor Geraldino. Dia 21 de junho, então, nossa próxima Fraterna em Sapucaia do Sul, certo que será uma bênção. Muito obrigado, pastor Romir. Devolvo-lhe a palavra, fazendo os anúncios também concernente ao almoço. Deus abençoe. Quero ser grato ao pastor Manassés por ter escolhido também Estância Velha para esse dia, viu? Para nós foi uma honra receber toda esta companheirada, esses obreiros. O pastor João Carlos, ele se humilhou e veio aqui hoje também, né? É difícil, mas ele veio, é um portelense, né? E nós temos muita honra cada vez que encontramos ele também. E pastor Vitor, homem que a gente conheceu ao longo, foi o primeiro que eu conheci quando vim para Sapiranga, né? Primeiro, o obreiro nosso ali, depois o pastor Sidney, também a doutora por ali, ministrando, enfim, a gente tem uma longa história aí, junto com vocês, e se bem que eu não sou velho, né? Mas eu sou um pouco... não sou velho. Mas obrigado, meus irmãos, foi muito bom ouvir o pastor Valterra nesta manhã e ouvir a palavra de Deus. O pastor Joel Michel também, muito obrigado. Ele deixou um legado para nós ali também, né? Uma boa casa para a gente morar, onde estamos morando, e um vergamoteral do outro lado ali, que vou te contar uma coisa, é maravilha de Deus ali morar na casa pastoral, né, pastor Alex? Obrigado também por ter vindo. A todos vocês que aqui estiveram, queridos pastores presidentes, a minha equipe, a nossa equipe também, que trabalhou durante a semana para que nós pudéssemos receber vocês. O que eu pedi para eles que recebessem com carinho vocês, era tudo que nós podíamos dar. Não temos dinheiro, não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós damos, né? Que é um carinho para os irmãos que chegaram aqui em Estância Velha, viu? Que Deus continue abençoando. Queridos, nós não fizemos comida aqui particular aqui na igreja, não, mas nós temos os restaurantes aqui, ó. Nós temos o restaurante, vou começar de baixo para cima aqui, no Grão de Sal. É um restaurante muito bom. Você chegando no centro da praça, você pegando aqui na avenida, você vai chegar no centro da praça ali. Quando tu chegou na praça, tu pega a direita. Pegando a direita, você logo à frente vai ter o Banrisul. Ao lado do Banrisul, R$45, é livre. A comida muito boa, um espaço muito bom ali também. Nós temos um outro restaurante que é o Estância do Sabor, que é em frente da praça. Lá em cima, à esquerda, você chegando à frente da praça, à esquerda, ao lado da farmácia, tem o restaurante ali, livre, R$40 também, viu? E tem aquilo, todos eles têm aquilo também. E também tem, você chegando ao lado de lá da praça, tem uma rua que vai, ao lado do parque, você vai encontrar o restaurante Panela no Fogo, viu? Esse aí é a panela no fogo mesmo. Daí você vai comer aquela comida caseira. Eu, particularmente, gosto muito. É um restaurante mais simples, sim, o estabelecimento deles. Agora a comida é de qualidade também. Ele está com R$28 livre também, viu? Então, está à escolha dos senhores aí. Uma pena que os nossos restaurantes não são grandes para comportar assim todo mundo. Eu queria que eles reservassem, eles disseram, não podemos. Nós temos os nossos clientes, então a gente pegou um pouco de cada um, né? E as comidas é boa.
aqui em Estância Velha o que tem é comida boa e água boa, viu? A água é maravilhosa aqui, e eu disse assim, ó, se um dia eu for embora daqui, vou ter que levar um poço daqui junto comigo para mim. É muito maravilhosa essa cidade. Graças a Deus, nós queremos então agradecer de todo o coração todos vocês, os nossos queridos músicos que também nos apoiaram na pessoa do Betinho, do Fabiano, que estiveram aqui tocando também, todos vocês, que Deus abençoe, viu? Glórias a Deus. O Beto tem aí pelo menos 3 guitarras havaianas que ele toca, né? Ele tem é dele essa guitarra, mas ele gosta de tocar. Ele tem o acordeon que ele toca, ele tocou já para gravadoras. É uma bênção, Beto, viu? Nós temos aqui, e só elogiar o Beto também pelo seu trabalho, junto com a sua equipe maravilhosa que você tem aqui, viu? Pessoas que realmente se doam pelo trabalho. Queridos, eu dito isto, lembrando os irmãos, que amanhã à tarde também, os nossos aqui, nós temos às 14h30 o nosso grande batismo, viu? Nós vamos ter que, inclusive, vocês estão aí em cima do tanque, cuidado para não caírem aí, né? Porque aí vão ser batizados de novo. Mas nós estaremos batizando os irmãos aqui amanhã, os nossos novos candidatos, os candidatos que estão para descer as águas do batismo. Lembrando que hoje à noite, às 19h30, isso me ajudem aí, irmãos, 19h30, né? A nossa EBO, pastor Diogo Rose, estará ministrando para nós, e o assunto é o tabernáculo na vida ministerial. Nós estaremos aqui aprendendo. Se alguém dos obreiros sair, dos pastores, enfim, gostaria de estar aqui também aprendendo, nós estamos com as portas abertas para receber todos vocês aqui. Vai ser uma bênção de Deus. Amanhã também às 19h nós estaremos no encerramento da nossa EBO. Dito isso, agradeço a todos e convido a estarmos em pé nesse momento para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Pastor Dionésio, nosso vice-presidente, vem cá, estará orando e já estaremos despedindo também. A paz do Senhor, queridos irmãos. Oramos, eterno Pai, que adoramos, Senhor, por essa manhã gloriosa que tivemos na Tua presença. Obrigado por tudo que ouvimos, Senhor, por tudo que recebemos. Obrigado também, Senhor, por essa fraterna, por cada pastor que teve, Senhor, no amor no coração, para juntos estarmos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome e estarmos unidos cada vez mais em Cristo Jesus. Agora, Pai, leva cada um guardado, protegido, na Tua presença, cada um no seu retorno à sua cidade. Pai, nós te pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. 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 Levante sua mão direita ao céu. Se Deus é por nós, ninguém. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que Ele dê sua graça e sua proteção. Deus abençoe os aniversariantes. Banheiro? Pode sentar,